Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. Documentos alemães classificados, divulgados pelo portal Axios, indicam que o governo da Alemanha apelou aos congressistas dos Estados Unidos a não imporem mais sanções ao gasoduto Nord Stream 2. A Alemanha insistiu que novas restrições podem prejudicar a unidade transatlântica e até seriam uma vitória para o presidente Vladimir Putin, por semear a discórdia entre os aliados da OTAN. Um dos documentos se refere à declaração conjunta dos Estados Unidos e Alemanha, assinada em julho por Joe Biden e Angela Merkel. O documento destaca que as novas sanções porão em perigo os compromissos e as conquistas da declaração conjunta, incluindo as disposições de apoio à Ucrânia. O governo alemão afirma que o gasoduto não representa uma ameaça à Ucrânia, desde que um trânsito de gás razoável seja assegurado. De mesma forma, a concessão da certificação ao Nord Stream 2 não colocará em risco a segurança do fornecimento de gás à Alemanha e à União Europeia. Enquanto isso, o jornal americano The Hill revelou que a Casa Branca receia impor sanções mais duras contra o gasoduto por possível oposição da Alemanha. A mídia sublinha que a situação atual é difícil para o governo Biden, porque, enquanto o presidente quer ter cuidado com os interesses econômicos da Alemanha, ele também está sob pressão para responder à posição cada vez mais belicosa da Rússia em relação à Ucrânia. O Nord Stream 2 foi concluído em setembro deste ano. O gasoduto deveria ter ficado pronto ainda no fim de 2019, mas houve um atraso por causa das sanções dos Estados Unidos, o que fez com que vários parceiros estrangeiros deixassem o projeto. A empresa russa Gazprom confirmou que o gasoduto está pronto para a operação. No entanto, para entrar em funcionamento, o Nord Stream 2 tem que ser aprovado pela agência reguladora alemã e depois pela europeia. O cenário político das Honduras inclina-se para a esquerda. Os apoiantes de Xiomara Castro já saíram às ruas para celebrar a vitória nas eleições presidenciais, ainda com resultados parciais, mas assumindo a vitória como garantida. A representante do Partido Liberdade e Refundação e esposa do ex-presidente deposto Manuel Zelaya apelou à reconciliação no país. Xiomara Castro disse que vão formar um governo de reconciliação, um governo de paz e de justiça. Um governo de paz e um governo de justiça. Disse também que vão dar início a um processo para garantir uma democracia participativa, uma democracia direta nas Honduras. Para garantizar uma democracia participativa, uma democracia direta. A vantagem de Castro é sinónimo do fim de 12 anos de governo conservador nas Honduras e da esquerda no poder pela primeira vez desde que Manuel Zelaya foi deposto num golpe de Estado em 2009. Os portugueses doaram mais de 1.680 toneladas de alimentos aos bancos alimentares contra a fome durante o fim de semana. A campanha decorreu em 1.300 superfícies comerciais de todo o país e envolveu cerca de 22 mil voluntários. Esta é a primeira campanha física desde novembro de 2019, depois do interregno de um ano devido às restrições adotadas por Portugal para combater a pandemia da Covid-19. Devido à crise sanitária, muitas pessoas caíram na pobreza e os portugueses mostram-se solidários. Acho que dentro do que nós podemos, acho que é o mínimo que podemos nesta fase do Natal, acho que é muito importante, mas também ao longo do ano. Portanto, penso que não deve ser só nesta fase. Eu tenho consciência que sempre houve pessoas que precisam e quem pode que ajudar, que ajude. E penso que é o nosso papel também na sociedade. Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos já a partir desta semana por 2.700 instituições de solidariedade social. O Banco Alimentar contra a Fome recorda que todos podem ainda contribuir para a campanha através de vales até ao dia 5 de dezembro, ou então podem doar alimentos através do portal da instituição na internet em www.alimentastaideia.pt.
O Japão anunciou nesta segunda-feira o fechamento de suas fronteiras a todos os visitantes estrangeiros para frear a variante Ômicron da Covid-19. 3 semanas após flexibilizar algumas restrições, o governo já decidiu implantar controles rígidos de fronteira, algo que muitos consideram coisa do passado. Durante o dia, os ministros da saúde do G7 vão se reunir em caráter de urgência para tentar estabelecer uma estratégia comum diante do avanço da pandemia. A variante Ômicron, detectada inicialmente no sul da África, já está presente em vários países. Muitas nações já adotam restrições para viajantes procedentes do sul africano, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Arábia Saudita, Kuwait e Holanda. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa pediu no domingo aos países que suspendam as restrições antes que provoquem mais danos à economia do continente. Na mesma linha, o diretor da OMS para a África fez um apelo para que os países priorizem a ciência em vez de impor restrições de voo para conter a nova variante. Mas a Organização Mundial da Saúde advertiu que a cepa representa um risco muito elevado para o planeta. A boa notícia é que até o momento nenhuma morte associada à Ômicron foi registrada, e Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica Sul-Africana, declarou à AFP que dezenas de pacientes suspeitos de portar a variante Ômicron mostraram sintomas leves como fadiga. Barbados vai se tornar a república mais jovem do mundo depois de cortar os laços com a monarquia britânica. A atual representante da ilha, a governadora-geral Sandra Mason, vai substituir a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado nesta semana. Na cerimônia, o príncipe Charles é o convidado de honra e será condecorado com a Ordem da Liberdade de Barbados, a maior homenagem nacional. O início da nova era alimentou o debate entre a ilha caribenha de 285 mil habitantes sobre os séculos de influência britânica, que incluíram mais de 200 anos de escravidão até 1834 e a independência final de Barbados em 1966. Sinto que ser uma república é algo bom. Depois de se tornar independente, você tem que seguir em frente, então acho que é uma boa mudança entrar em uma república. Você está sozinho e tem diferentes maneiras de tomar decisões com base nisso. Em outubro, Barbados elegeu Mason como sua primeira presidente, um ano depois que a primeira-ministra Mia Mottley declarou que o país abandonaria totalmente o seu passado colonial. Alguns cidadãos estão preocupados com problemas nacionais, como a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O período de instabilidade revelou a excessiva dependência do turismo, que, ironicamente, é sustentado principalmente pelos visitantes britânicos. O desemprego é de quase 16%, apesar do forte aumento dos empréstimos do governo para financiar projetos do setor público e criar empregos. É realmente para ver a partir de agora o que acontece no futuro, porque a pandemia de Covid ainda existe e isso por si só trará seus próprios desafios para avançarmos como nação e nos tornarmos uma república. Estou sentado no banco de trás e observando, vendo o que está acontecendo. Para alguns, o colonialismo britânico e a escravidão são responsáveis pela desigualdade moderna da ilha, por isso vem na nova república um caminho a seguir. La Embajada del Estado de Palestina ha organizado este domingo una recepción en ocasión del Día Mundial de Solidaridad con el pueblo palestino. El evento, según sus organizadores, se produce en una etapa crucial que atraviesa la causa palestina. La causa palestina y el pueblo palestino necesitan en esta etapa de la historia todos los aspectos de solidaridad y apoyo frente a las prácticas de la ocupación. Nuestro pueblo sufre de las medidas del ocupante israelí que sigue violando nuestra soberanía y nuestro territorio. Lo que busca el pueblo palestino es un apoyo que le ayuda a recuperar sus derechos, liberar su territorio y establecer su estado con su capital Al-Quds.
El evento contó con la participación de altos funcionarios sirios, líderes de facciones y fuerzas nacionales palestinas, embajadores de varios países acreditados en Siria, así como figuras e intelectuales de varios países quienes expresaron su apoyo a la lucha del pueblo palestino para recuperar todos sus derechos usurpados y volver a su patria. El Día Mundial de Solidaridad con el pueblo palestino se ha convertido en un evento de dimensión global que busca preservar la causa palestina e impedir los intentos de marginarla, especialmente con la continuación de los peligros que amenazan esta causa, ya que la comunidad internacional no ha logrado, hasta el día de hoy, ningún avance para poner fin a la ocupación israelí en Palestina y sus prácticas y recuperar los derechos del pueblo palestino. Palestina es nuestra causa principal y el objetivo por el cual todos luchamos. La victoria de Siria, después de más de 10 años de guerra, dará un valor agregado a la lucha del pueblo palestino, porque todos los sirios consideran que la causa palestina es la máxima prioridad. Estamos optimistas porque la próxima etapa favorece al eje de resistencia que respalda la lucha del pueblo palestino. Los participantes en el evento señalaron la importancia de intensificar los esfuerzos y las medidas para que la causa palestina siga presente en todas las instancias internacionales, así como condenaron enérgicamente las medidas de normalización adoptadas por algunos regímenes árabes con el enemigo israelí. En el Día Mundial de Solidaridad con el pueblo palestino existe, mucho más que antes, la necesidad de no escatimar ningún esfuerzo en apoyo a la lucha de ese pueblo héroe y de su causa justa. Bashar Barazi, PAN TV, Damasco.